Olá pessoal, meu nome é André Veronês. Meu grupo vai apresentar sobre processos alternativos ao alto forno para a produção de aço, onde vai ser utilizado o processo de Midrex e Tecnohead. Nosso professor orientador Renan Carreiro. Meu grupo fazem parte Ana Luísa, eu André Veronês, Carlos Gabriel Aleixo, Ícaro Campos, Letícia Daré e Lucas Viana. Passando o slide, a gente tem a parte do nosso sumário, né? Onde que a gente vai ter uma base de como é que vai ser a nossa apresentação. Então vamos falar um pouco, né? Vai ser do alto forno, né? Do tipo de alto forno e como é utilizado esse tipo de processo, onde que vai ser o Midrex e o Tecnohead. E vai ter vamos falar sobre cada coisa específica sobre eles. Pode passar. Sobre o Midrex. Aí você me pergunta, processo de redução, né? O processo de redução, quando a gente fala na posição do aço, fabricação de um aço, a gente tem que fazer a retirada do ferro lá da natureza, né? E ele tem várias composições químicas diferentes, né? Como a hematita, que tem o F2O3, e a magnetita, que é o F3O4, né? Então, para a gente conseguir formar o ferro puro, a gente precisa fazer essas transformações químicas. E através do método Midrex, né, utiliza o gás natural para fazer essa redução direta, né? Pode passar. Com isso, né, sobre a Midrex, essa é uma siderurgia de redução direta, né? É conhecida como ferro esponja, né, ou DRI, que é o Direct Reduction Iron, que é obtido pela redução direta, né, onde o minério de ferro é transformado em ferro metálico ou puro através da reação química, envolvendo o estado sólido, que é o minério, né, e o estado gasoso, né, que é o gás redutor. Ela foi desenvolvida pela Midland Ross, que hoje é chamada de Midrex Technology. Ela é uma empresa que é filial da Kobe Steel, que é uma das grandes empresas japonesas de produção de aço, né? A Kobe Steel essa é uma das primeiras, a planta piloto, né, da Midrex foi em Toledo, Ohio, em 1967. A Kobe Steel observou que o processo estava muito imaturo, tá no início, mas ela quis investir em uma das suas plantas, né, como a primeira planta comercial em 1969, né, com a capacitação de produção de 150 mil toneladas em Portland, Oregon. E a Kobe Steel ela fez investimento em outras plantas em outros países, como no Catar, onde chegou a produzir 400 mil toneladas, né, ano. A gente consegue ver nessa imagem na nossa direita aí uma fábrica, né, onde tem um alto forno aí, a gente consegue ver esse alto forno, que é a Haddad módulo E, que é considerada, né, a maior fábrica de Midrex do mundo, construída em Haddad, na Arábia Saudita. Que começou suas produções em 2007, né, e com capacidade nominal de 1,8 milhões de toneladas por ano. Pode passar. Aqui trazemos alguns dos clientes da Midrex, né? Podemos ver ali o símbolo da ArcelorMittal, só que na ArcelorMittal aqui do Brasil não utilizado o Midrex, né? Não utilizado esse método de produção. Só utilizado esse método de produção em duas fábricas, né, que é na Índia e no Canadá, que a gente trouxe da Índia, que fica situado no estado de Gujarat, né, que iniciou essa produção em 1997, com capacidade de 0,65 milhões de toneladas. Tá? Pode passar. Aqui nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o processo de fabricação
Processo de fabricação do ferro. De tantas as reações que ocorrem dentro do forno, a gente trouxe as principais. A gente tem equações de redução, carburização e reações de reforma. A fabricação do ferro dentro do forno é um processo pirometalúrgico e significa que ele acontece em altas temperaturas. E aqui, como o André disse anteriormente, a gente precisa de usar o gás natural para fazer a redução do ferro. O gás natural que a gente usa é o metano, que é o componente primário do gás natural. No alto forno, a redução do ferro ela é feita com coque. Na redução direta, o gás natural. Só que, quando comparado com o monóxido de carbono, que a gente vê ali na equação 2 e a 1, 60% de toda essa redução é feito com hidrogênio. O objetivo da redução é a remoção do oxigênio do minério. Na carburização, ela só ocorre se o gás redutor contiver CH4 e o CO. E as reações de reforma, ela tem o objetivo de misturar o gás natural com o gás carbônico e a água, de modo que libere o monóxido de carbono e o hidrogênio que a gente vai precisar utilizar nas equações 1 e 2. A equação 2 ela é uma reação exotérmica, isso significa que ela libera calor, e a equação 1 endotérmica. Quando a gente tem essas duas equações acontecendo ao mesmo tempo dentro do forno, uma liberando calor que a outra precisa para acontecer, é mais fácil manter a temperatura constante dentro do alto forno. Então, isso é uma vantagem do processo Midrex. Aqui a gente trouxe um fluxograma do processo. Tanto o minério granulado quanto as pelotas preparadas para a produção de ferro são carregadas em como matéria-prima no topo do forno de cuba. E o minério que é reduzido dentro do forno, ele é descarregado em 2, no fundo do forno. Em 3, a gente tem o gás redutor, que ele é soprado do meio do forno com o objetivo de reduzir a matéria-prima que estiver acima do bocal. Esse gás, ele escapa pelo topo, onde ele é limpo e resfriado por um lavador de gás úmido nesse número 4, para ser recirculado para a reutilização. Ambas as portas de carga e descarga, elas são seladas por um gás de vedação. Isso permite um carregamento contínuo de matéria-prima e também de descarga do DRI. O gás superior, contendo gás carbônico e água, ele é pressurizado em 5 em um compressor para ser misturado com o gás natural, que é pré-aquecido e alimentado em um forno de recuperação em 6. Em 7, esse ar de combustão ele se refere ao aquecedor a gás de redução que queima parcialmente o gás natural e o oxigênio para produzir hidrogênio e monóxido de carbono lá das equações 1 e 2. Passando por todos esses tubos, a mistura do gás do topo, mais o gás natural, ele é reformado para produzir aqui o gás redutor, que vai entrar no forno e vai acontecer todo o processo ciclicamente. Agora a gente vai falar da matéria-prima, né? Das matérias-primas utilizadas para o processo Midrex. São duas as principais, que são as pelotas de minério de ferro e o minério granulado, que as duas serão passadas pelo processo Midrex, né, de redução direta. Pode passar. Aí aqui, na siderurgia, né, o processo Midrex vai produzir 3 tipos de produto, que são o CDRI, que é o DRI a frio, né, o HDRI, que é o DRI a quente, e o HBI, que é o ferro briquetado a quente. Aqui nós podemos ver, né, os três tipos de fornos nos quais eles são utilizados, né, o forno elétrico, o forno de arco elétrico, o forno alto e o forno de oxigênio básico, né, cada um com suas setas indicando onde eles são utilizados, né, e pode passar. Agora aqui nós temos um vídeo, né, que estava originalmente em inglês, que foi mutado para que eu pudesse passar a tradução por cima, né. Mas basicamente a crescente demanda por uma fonte limpa de ferro aumenta a pressão global por um processo que atende esse requisito, né. E a melhor solução
no momento e até o futuro próximo, vai ser produzir ferro diretamente reduzido, que no caso é o DRI. E ele pode ser usado em 3 tipos de fornos, né? Que são os que eu mencionei anteriormente: forno de arco elétrico, os altos fornos e os fornos de oxigênio básico. E entre as vantagens desse processo, né, nós temos a flexibilidade no ritmo de produção, fonte de matéria-prima, fonte de combustível, operações de baixa pressão para melhor manutenção e alto tempo de operação, possui eficiência energética e baixa emissão de gases poluentes, como você pode ver aí. E o Midrex possui 80% da produção de DRI de altos fornos em todo o mundo e 60% da produção anual de DRI, que vem no caso do Midrex. E basicamente o processo em si, a Ana já explicou, né, mais a fundo, mas de uma forma bem básica. O processo Midrex ele remove o oxigênio que está quimicamente ligado ao ferro a altas temperaturas, porém sem o derretimento deste, né? Essa reação química é chamada de redução, né, e ela é realizada em um passo só. As pautas de ferro são derramadas pela parte de cima do alto forno, né, como você pode ver ali, no iron oxide, são derramadas ali em cima. E enquanto isso, o gás redutor quente, né, geralmente constituído principalmente de hidrogênio e monóxido de carbono, ali nós podemos ver as pautas sendo depositadas, né, na parte de cima. Aí esse gás vai fluir através do minério granulado ou as pautas de minério de ferro, né, que vai remover o oxigênio deste e o vai converter em ferro metálico, que vai ser descarregado no fundo do forno, como podemos ver aí no final do vídeo. Pode passar. Bom, agora falando um pouco sobre o Tecnored, ele é outro método para a produção de aço, outro método alternativo. Pode passar? Tecnored é desenvolvida pela empresa que dá esse nome, Tecnored, uma empresa inovadora que já se tem patenteado em 27 países. Ela possui sua planta de demonstração industrial situada em Pindamonhangaba, em São Paulo, e ela é uma empresa que se coloca como parte do setor de mineração. Algumas coisas que a Tecnored tem ela tem como missão desenvolver e consolidar a tecnologia de produção de ferro primário no forno Tecnored. Como visão, ela quer ser uma empresa competitiva de referência mundial em desenvolvimento de tecnologia sustentável, e alguns de seus valores é respeitar nosso planeta e as comunidades e agir com integridade. Bom, falando agora um pouco sobre o forno Tecnored. A tecnologia Tecnored, ela produz ferro gusa de qualidade semelhante ao alto forno, utilizando combustível como carvão ou carbono e aglomerados de minério de ferro em um forno juntamente com o ar quente que é alimentado pelas ventaneiras. Do ponto de vista metalúrgico, a principal diferença entre o forno Tecnored e o alto forno está na química de redução, porque enquanto no alto forno os aglomerados de minério de ferro eles são reduzidos pelo gás monóxido de carbono, o CO, no forno Tecnored, o minério de ferro ele é reduzido dentro de um briquete autorredutor, o qual é composto por finos dióxido de ferro e um redutor de carbono, carvão ou biocarvão. Ao combinar as partículas finas de óxido de ferro e de redutor dentro do briquete, a área de superfície do óxido em contato com o redutor e a cinética da reação aumentam. Então, os briquetes autorredutores, eles são projetados com o objetivo de possuir redutor suficiente para permitir a redução total do óxido de ferro, que juntamente com os fluxantes fornece a escória adequada. Os briquetes, eles são briquetados a frio e processados em baixas temperaturas antes de serem carregados no forno. E o calor necessário para conduzir a reação dentro dos briquetes autorredutores é fornecido por uma camada de briquetes combustível. Esses briquetes combustíveis, eles também são briquetados a frio e processados em baixas temperaturas antes de serem carregados no forno. E o material, ele é carregado por meio dos alimentadores laterais. A energia utilizada
No processo, ela é gerada em 2 etapas. A primeira é pela queima direta do combustível na região das ventaneiras primárias, usando ar quente a 800 graus Celsius, gerando os gases de monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2 e o calor. E a segunda etapa é pela combustão do gás CO com ar frio, que é injetado através das ventaneiras secundárias, que fica logo abaixo da camada de briquetes autorredutores. Nessa figura aqui, nós podemos ver nessa parte superior, que é onde entra a carga metálica, como sucatas, gusa, etc. Na lateral, nós temos a parte onde entra o combustível sólido, e ali do lado, um pouco mais embaixo dessa parte superior, nós temos aonde ocorre a queima secundária. Mais abaixo é a região onde ocorre a queima primária, e ali quase no final é onde escorre tanto a escória quanto o ferro gusa. Pode passar. Bom, passando agora para as zonas do forno. O forno Tecnored, ele é dividido em 3 zonas distintas. A primeira zona é a cuba superior. Ela fica localizada entre o nível de carregamento dos briquetes e as ventaneiras secundárias, como vocês podem ver aqui na imagem. Já a segunda zona é a zona de fusão, e ela fica entre as ventaneiras secundárias e o topo da camada de combustível. E a terceira zona, ela é a cuba inferior, que fica localizada entre o topo da camada de combustível e o canal de vazamento de metal. Pode passar. Bem, agora a gente vai falar sobre algumas versões que a tecnologia Tecnored foi projetada. A primeira versão é a Smelter, que é considerada a principal versão. Ela é caracterizada pelo tempo curto, de aproximado de 20 a 30 minutos da produção do ferro líquido e pelo baixo custo da produção do metal líquido. Temos a segunda versão, que é o Finisher, que utiliza como matéria-prima o ferro esponja, e ele tem eficiência na fundição e na redução. E as vantagens da redução residual e a da fusão do ferro esponja podem ser sentidos tanto nas plantas de redução direta, onde o DRI pode ser especificado para mais baixos índices de metalização que os atual requeridos pelos fornos elétricos, aumentando sensivelmente a produtividade dessas plantas, como nas aciarias elétricas que recebem o metal líquido, ao invés do DRI sólido parcialmente metalizado. Agora a gente tem a terceira versão, que ele utiliza cargas metálicas usuais e não usuais, como resíduos de automotivos e sucata, otimizando a utilização da carga metálica. As vantagens dessa versão do processo Tecnored podem ser verificadas através do baixo custo de fusão, associados ao uso do combustível de baixo custo com os rejeitos ASR, que é resíduos automotivos, em detrimento ao uso do custosos COX de fundição, por exemplo. Com relação ao custo de investimento, pode ser constituído em uma planta extremamente compacta e simples. No caso, este é menor do que as opções convencionais. Agora tem uma quarta versão, que é o Trios, que é a versão da tecnologia que permite utilizar os enormes passivos acumulados do setor siderúrgico. Agora a gente vai passar por um vídeo. Bem-vindos à Tecnored, tecnologia disruptiva e inovadora que contribui para eliminar a emissão de CO2 na produção de aço. Produção sustentável de ferro gusa com baixo custo de capital e baixo custo operacional, devido sua flexibilidade de utilização de matérias-primas e resíduos. Tecnologia ambientalmente amigável com utilização de fontes renováveis.
No forno Tecnohead, a carga desce trocando calor com o gás ascendente. Isso resulta em altos índices de troca térmica e aproveitamento substancial do calor sensível dos gases para aquecimento da carga. Primeiro, na cuba inferior do forno, através da queima do combustível sólido nas ventaneiras primárias. Esta reação ocorre com produção de gases que sobem para a cuba superior. Na cuba superior, através da pós-combustão dos gases nas ventaneiras secundárias. Esta pós-combustão produz o calor necessário para a redução e fusão da carga de aglomerados autorredutores. Outra característica do reator Tecnohead é a modularidade. Isto permite que o forno seja projetado, instalado e aumentado em módulos. Essa propriedade confere ao forno Tecnohead maior capacidade de atendimento a planos de expansão da empresa, adaptando-se às oscilações de demanda e evitando altos custos iniciais de investimento. Bem, esse vídeo a gente pegou ele do YouTube, uma curiosidade sobre ele, que ele é em 360. O objetivo dele era que você pudesse visualizar a planta, por isso que ele tem até esse formato meio curvado, mas ele vai estar o link nas referências. Apenas para terminar aqui, falar um pouco de diferenças entre o forno Tecnohead e o alto forno. Bom, uma das diferenças dele é com relação à matéria-prima. A matéria-prima do alto forno é um pouco mais nobre que a matéria-prima do Tecnohead. Por exemplo, o alto forno necessita de coque, o Tecnohead não necessariamente precisa disso. Na velocidade de reação, a reação do alto forno é um tanto lenta, pode demorar horas, enquanto a do Tecnohead demora apenas de 20 a 30 minutos. Em questão de eficiência, o Tecnohead ele é mais eficiente que o alto forno, até pela questão própria do investimento nele. E como o alto forno ele já é todo feito na hora, ele não pode ser modificado, ele não é algo que pode se adaptar facilmente. O forno Tecnohead não, ele é modular. Então você pode aumentar ele conforme você expande a sua produção. Bom, pode passar. Aí estão as referências. Pode passar. Mais referências. E esse é o fim. Obrigado pela atenção.